Ontem na mensagem nós vamos orar, falar com Deus. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença e neste momento, ao ouvirmos a Tua voz pela Tua palavra, nós te agradecemos por esta notícia. Esta palavra santa, poderosa, que transforma as nossas vidas, que nos dá sabedoria e poder para podermos viver vidas consagradas e obedientes ao Deus dos céus e da terra, o nosso Criador, o nosso providenciador, o Deus que nos ama, que nos salva e que nos perdoa e que nos guia cada dia da nossa vida a honrarmos e glorificarmos o seu nome com o nosso testemunho. Que a Tua palavra continue a falar ao nosso coração e que nós possamos sair daqui edificados com a mesma. É no nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, já faz algum tempo que não pregam. E os meus irmãos vão ter paciência comigo, porque eu vim pregar 2 horas, não é? Então, os irmãos ficaram cansados, eu não tenho que ir. Eu vou falar até que o Espírito Santo diga para. Amém? Amém. Deixa eu glorificar. Religiosos, mas não salvos. Estes versos do capítulo 2 de João, versos 13 a 25 e João 13 a 7, formam uma ponte entre estes versículos finais e o capítulo 3, a história de Nicodemos, versos 3 em diante. Capítulo 3, versos 1 em diante. Jesus estava em Jerusalém no tempo que a Páscoa ia ser feita. E no tempo que ele estava lá, ele fez muitos milagres. O texto diz bem claro, prodígios quer dizer milagres. Milagres maravilhosos, como Jesus sempre fez. Milagres verdadeiros. Milagres que nós podíamos ver o resultado da cura completa que Jesus sempre fazia. E porque era a festa dos judeus, uma festa judaica que lembrava a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, muito povo, muitos judeus, dos arredores vieram para celebrar a festa. E estão em Jerusalém, então, no tempo da festa, que seria feita, Jesus fez muitos milagres. E por causa dos milagres que Jesus fez, muitos judeus, diz o verso 23, creram nele. Eles creram no nome de Jesus, mas Jesus não crê neles. Jesus não aceitou a sua fé como verdadeira, porque Jesus conhece o coração de todos nós, conheceu o coração deles e viu que os creram nele era apenas uma fé exterior, era apenas uma fé para aparência, era uma fé pela atração dos milagres que Jesus Cristo fez. Mas fé baseada em milagres e não nos princípios sagrados da palavra de Deus não levam a lado nenhum. Não podem salvar. Fé baseada em milagres não tem proveito algum, porque até mesmo o diabo pode fazer milagres de mentira. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 a 9. Fé salvadora exige um compromisso de entrega completa do nosso coração, não das nossas palavras, não da nossa fé daqui para cima, mas do mais profundo do nosso coração. Esta é a fé que Deus aceita. Fé que nos leva a obedecer, fé que nos leva a receber Jesus Cristo em nosso coração e seguir todos os dias da nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Exige um compromisso verdadeiro. Portanto, é bom sabermos, primeiro, que aqueles que creram em Jesus pelos milagres que ele fazia, sua fé era apenas intelectual e não uma fé verdadeira. João 10, 24. Eles eram judeus que estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa, e ao dizer que quando Jesus disse que não confiava neles, em outras palavras, Jesus queria dizer que a sua fé não era verdadeira, não era uma fé genuína, não era aquela fé que nós nos humilhamos perante Deus e mudamos de vida, nos entregamos completamente a Ele e o seguimos todos os dias. Crer em milagres é uma coisa, mas assumir o compromisso de continuar firmes na fé
que as pessoas se deixam atrair por coisas sensacionais como milagres. E não é verdade que hoje milhares e milhares correm para aqueles que fazem milagres, milagres de mentira, milagres que não são de acordo com a Bíblia, correm aos milhares para serem curados fisicamente, mas rejeitam o maior milagre de todos, a salvação da nossa alma. Rejeitam o milagre supremo, o milagre do amor de Deus que veio para salvar o que se havia perdido. Crer em milagres é uma coisa, mas assumir o compromisso de continuar firmes na fé em Jesus Cristo é outra. Milagres não podem salvar ninguém. Por exemplo, quando Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães, que alimentou mais 5.000 pessoas, João capítulo 6, muitos creram nele. Mas Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam nele. E quando Jesus diz que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. João capítulo 6, versos 64 e 66. Eles estavam tão agarrados às tradições que não puderam compreender as verdades espirituais que transformam o nosso coração de pedra num coração novo, um coração novo transformado pelo poder de Deus e não pelos milagres. Um coração que deixa a vida velha e continua a vida nova. Um coração obediente, em outras palavras, obediente à palavra de Deus. Portanto, eles viram o trabalho de Jesus, que Jesus fez, viram pregar a verdade, observaram a vida perfeita que Jesus viveu. Jesus lhe deu toda a oportunidade para compreender a verdade, crer e ser salvos, mas eles perderam a maior oportunidade da sua vida, receber a Cristo no seu coração. Jesus, diz a Bíblia, é o único caminho para Deus, mas o povo não o recebeu como Salvador. Jesus é a verdade, mas o povo não crê na verdade. Jesus é a vida, mas o povo mais tarde, aqueles que se não creram nele, tanto na multiplicação dos pães, no milagre da multiplicação dos pães, como aqueles que se não creram nele, que vieram à festa, mais tarde contribuíram para que Jesus fosse crucificado. Portanto, estando em Jerusalém para a celebração da Páscoa, tanto os que participaram do milagre da multiplicação dos pães, como os que disseram crer no nome de Jesus, porque viram fazer milagres, eram apenas religiosos, mas não salvos. Religiosos, mas não salvos, porque religião é confiar naquilo que fazemos para sermos salvos, e salvação é confiar na única obra e sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Religião depende do nosso comportamento, salvação depende em crermos no Senhor Jesus Cristo e será salvo, diz a Bíblia. Religião diz que devemos fazer o melhor para obter vida eterna, mas a Bíblia diz que vida eterna é uma dádiva de Deus, Romanos 6:23. Religião tenta conseguir um bom resultado, mas salvação está segura no sacrifício de Jesus Cristo, sabendo, diz a Bíblia, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição sabeis de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado. 1 Pedro, capítulo 18, capítulo 1, verso 19. A religião experimenta libertar-nos das trevas para a luz, mas a Bíblia diz que Deus é que nos liberta das trevas para a luz. Colossenses capítulo 1, verso 13. A religião oferece salvação através de cerimônias, ritos e boas obras, mas salvação é ser liberto da morte para a vida. João 5:24. A religião diz que devemos ser achados na casa de Deus. Salvação diz que Deus é que nos acha em Cristo. Foi Deus que nos buscaram como nós buscamos a Deus.
mais do que nunca, milhares de pessoas pensam que por seguir os regulamentos de uma religião, seja ela budista, ou islamismo, ou hinduísmo, ou romano, ou espírita, ou muslimista, nada disso salva, irmãos. Quem está seguindo uma religião humana, uma religião que não é baseada nas verdades eternas da palavra de Deus, está a caminho da condenação eterna, porque só Jesus Cristo salva. Fora dele não há salvação. Jesus não veio do céu à terra para promover a religião alguém. Jesus não levou os que eram religiosos dizendo-lhes que estavam contentes com aquilo que eles estavam fazendo. Por exemplo, quando os líderes religiosos fizeram complicação contra Jesus porque ele comia e bebia com os publicanos e pecadores, Jesus respondendo-lhes disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio chamar justos, porque não há um justo na terra nem sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus não disse para eles que eles eram bons o suficiente para serem salvos pelas suas obras, pelos seus espirituais, pelas suas práticas religiosas. Os líderes religiosos consideram-se mesmo justos, mas Jesus não veio do céu à terra para salvar justos, porque todos nós somos miseráveis. Para os judeus, a religião era mais importante do que Jesus, mas a verdade é que não há religião alguma neste mundo que possa salvar. Só Jesus Cristo salva. Com licença, eles estão sem saliva. Nicodemos, por exemplo, fazia parte de um grupo religioso. Líderes membros do Sinédrio, o maior tribunal judaico. E Nicodemos, como parte deste grupo, os fariseus seguia à risca todos os regulamentos da religião judaica. E ele era mestre dessa religião. João capítulo 3, verso 10. Mas Nicodemos não compartilhou da dúvida e oposição que os seus companheiros religiosos tinham contra Jesus. João capítulo 7, versos 47 a 52. Nicodemos reconheceu que os milagres que Jesus fez não poderiam ser feitos se ele não fosse de Deus. Porque Jesus é Deus, mas ele estava no céu do Pai e veio do céu à terra. Ele vivia neste mundo em obediência ao Pai. Ele não fazia nada sem que o Pai dissesse para fazer. Por isso ele gastava muito tempo em oração, pedindo sempre ao Pai a orientação para a sua vida. Nicodemos reconheceu que os milagres que Jesus fazia não podiam ser feitos se ele não fosse com ele. Portanto, Nicodemos era religioso, mestre da religião, mas ao ver o que Jesus fazia, pregava e ensinava, se interessou em saber da verdade e fazer com Jesus não, diz o texto. Da Bíblia sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. João capítulo 3, verso 2. Agora, porquê que Nicodemos foi ter Jesus com Jesus de noite e não de dia? Segundo dizem os estudiosos, talvez porque ele não queria incorrer o risco de desfavorecer os companheiros membros do Sinédrio. Outro motivo foi porque de noite Nicodemos poderia ter mais tempo para conversar com Jesus do que durante o dia. Meus irmãos, o apóstolo João não nos diz nada disto. O apóstolo João não nos diz pormenores alguns da entrevista, aliás, do conhecer com Jesus Cristo e Nicodemos, da conversação que eles tiveram e com ele. Ele não nos diz nada disto e nós não precisamos saber. O que nós precisamos saber é que o mais importante é que Nicodemos, diferente dos outros líderes religiosos, foi ter com Jesus e reconhecer que ele era mestre vindo de Deus.
Agora, durante a entrevista, Jesus não se interessou em falar com Nicodemo dos sinais ou milagres que ele fazia. Em vez disso, Jesus falou direto do assunto mais importante: nascer de novo. Jesus não esperou que Nicodemo fizesse alguma pergunta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus conhecia o coração de Nicodemo. Jesus não disse para ele o que ele gostava de ouvir. Jesus não disse para ele: tu és mestre de religião, continua, estás fazendo um trabalho. Não disse nada. Ele disse: tu precisas nascer de novo e não ser mestre de religião. Nicodemos era fariseu e, como os outros fariseus, ele seguia todos os regulamentos mais rigorosos da lei judaica. Mas ele não se deixou dominar pela hipocrisia dos outros fariseus. A maior parte deles acusaram de Jesus, dizendo que Jesus fazia blasfémias. Acusaram o juiz de fazer blasfémias e procuraram prendê-lo mais tarde. João capítulo 7, verso 39. Mas Nicodemos procurou saber a verdade a respeito de Jesus. E mais tarde, quando ele soube que Jesus era o verdadeiro Messias, Nicodemos ficou de maneira corajoso a favor de Jesus e repreendeu os fariseus, porque o acusaram sem o ouvir primeiro, como lhes disse: porventura condena nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Disse Nicodemos para Jesus. Os seguidores da religião judaica davam mais importância aos feitos exteriores da religião, inventando toda a sorte de regulamento, incluindo tradições humanas e boas obras para serem salvos. Mas Jesus repreendeu a religiosidade dos fariseus e hipócritas em Mateus 23, 25 a 28, porque eles baseavam sua religiosidade nas atividades exteriores e deixavam o mais importante: adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Seguir os ritos e regulamentos da religião. Os fariseus pareciam superiores a todos, mas no seu coração havia injustiça, havia orgulho, havia ganância e nada mais. Mas o que é importante para Jesus não são os atos religiosos, mas um coração renovado, um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, Espírito capítulo 3, verso 5, e pela sua santa e poderosa palavra, 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Não é através da religião, é pelo poder de Deus, é pela sua palavra que nós podemos ser transformados, podemos ser salvos, podemos ser enriquecidos com a sua graça nas nossas lutas do dia a dia. Mais tarde, os fariseus religiosos perguntaram a Jesus por que seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Marcos capítulo 7, versos 2 e 3. Lavar as mãos para os judeus era um sinal religioso que simbolizava que eles eram puros. Mas aos olhos de Jesus, eles eram puros apenas na sua aparência. O coração não. O coração estava cheio de imundícia. O seu coração estava coberto com aquilo que é do mundo e não com aquilo que é espiritual. Como Jesus mesmo disse, e usando a profecia de Isaías: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra com os lábios. Meus irmãos, está acontecendo nos dias. Milhares e milhares de pessoas parecem que estão honrando a Jesus, estão honrando o seu santo nome, mas o seu coração está longe dele. Em vão por ameaçadores, Jesus continua dizendo: me honra ensinam doutrinas que são mandamentos de Deus. Como os que creram em Jesus durante a multiplicação dos pães, eles estavam tão agarrados às tradições religiosas
que não puderem compreender que a salvação é somente pela fé em Cristo. Fé na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Como eu disse já e pastor um dia até dito outra vez, é só o Evangelho que salva. O Evangelho de Cristo que é o poder de Deus para a salvação do aquele que crê. Não é religião, não é os regulamentos de qualquer religião. É Cristo. Só Ele é que pode salvar. Da mesma maneira como os creem pelos milagres que os Deus fez, João 3,23, eles também, muitos enganam-se a si mesmo, pensando conseguir uma religião e estão agradando a Deus. Ao contrário, estão fugindo cada vez mais de Deus. Estão dizendo, não queremos nada com Deus. Essa religião é o suficiente. Há-se dito que muitas vezes é repetido e havido para uns, todos os caminhos da minha Roma. Não, mas só há um caminho para Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. Ninguém pode enganar a Deus, que conhece os pensamentos e o coração de cada um. Deus não há verdade do íntimo. Deus não há a verdade do nosso coração. Ser justo pode mudar atitudes exteriores, mas não purificam o nosso coração. Não há quantidade de ritos e regulamentos religiosos, nem boas obras que possam reconciliar o pecador com Deus. Só Jesus Cristo pode. Em segundo lugar, não importa quão religiosos podemos ser, para ser salvo é preciso nascer de novo. Essa foi a mensagem de Jesus a Nicodemos. Na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus falou assim a Nicodemos se ele não perguntou como ser salvo? Jesus não respondeu a pergunta dele, mas respondeu aos pensamentos de Nicodemos, porque Jesus sabia o que estava na sua mente e no seu coração, porque Jesus sabia que ele precisava de ser salvo e não ser religioso. 3 vezes durante a entrevista de Jesus com Nicodemos, Jesus repetiu as mesmas palavras. Na verdade te digo. O que Jesus queria dizer ao repetir mais de uma vez, na verdade. Jesus queria fazer compreender Nicodemos que ele não precisava ser religioso, nem ser mestre de religião. O que ele precisava era nascer de novo, era ser transformado pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Nascer de novo é nascer de Deus, é nascer espiritualmente. Assim como nós nascemos fisicamente, também precisamos nascer espiritualmente. Nascimento esse só é possível pela palavra de Deus e pelo seu Espírito. Portanto, Jesus mostrou a Nicodemos que ser judeu junto não salva. Ele precisava nascer de novo. Ele precisava ser transformado no seu coração. O apóstolo João torna claro em palavras simples o que significa nascer de novo ao escrever. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no coração, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Por exemplo, quando nascemos fisicamente, começamos a ser parte da família humana. Mas quando nascemos espiritualmente, pela fé em Cristo, começamos a ser parte da família de Deus. Efésios 3:1. A melhor família. Não há família melhor do que ser parte da família de Deus. Porque a família de Deus ama a Deus. A família de Deus se ama uns aos outros. A família de Deus se ajuda mutuamente uns aos outros. A família de Deus vem à casa de oração para adorar e levar a Deus. A família de Deus lê a sua palavra. A família de Deus leva o nome de Deus, vive e verdadeiro, e não os homens. Por isso não devemos ficar surpreendidos que Nicodemos não compreender as palavras de Jesus. Conta-me no nascimento que o levou a perguntar: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde no verso 5:
Na verdade, digo que aquele não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ao dizer nascer da água e do Espírito, estão fazendo compreender a Nicodemos da lavagem espiritual da alma pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Terceiro, o novo nascimento é uma transformação completa. O novo nascimento não é apenas alguma mudança de comportamento por meio de qualquer região. Quando um pecador nasce de novo, ele é salvo, Deus nos tira da potestade das trevas, isto é, da autoridade ou poder de Satanás, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, como nos Efésios 13. Nós já somos parte da Igreja de Cristo, que foi redimida pelo sangue de Jesus Cristo, já é parte do reino de Deus aqui neste mundo. Nós somos representantes do reino de Deus aqui neste mundo, mas virá o dia quando nós vamos reinar com Cristo todos uma vez para sempre, pelos séculos dos séculos. Quando um pecador é salvo, é transferido das trevas para a luz, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo, da culpa para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. Somos libertos de um reino rebelde em terra para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Muitos pensavam que praticar cerimônias e obedecer aos regulamentos e tradições humanas da religião era o mais importante. Um exemplo disso se observa no fariseu de Judá, que se orgulhava de ser superior ao publicano quando Jesus subia ao templo para orar. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças por ter-te, porque não sei como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e deu os dízimos de tudo quanto possui. Nesta parábola observamos que o fariseu de Jesus não foi ao templo para orar, mas para dizer, cheio de orgulho, que era bom por aquilo que fazia, acima de todos, incluindo do publicano. Não te orgulho, mas o publicano, porém, estando de pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Oh Deus, tem misericórdia de mim. É isto que os religiosos, os que seguem os ritos da religião, as cerimônias e os regulamentos, precisam se humilhar perante Deus e dizer: oh Deus, eu sou miserável pecador. Tem misericórdia de mim. E salva pelo amor de Jesus. Religiosos, mas não sabem. Se alguém pensa que por ser religioso e praticar todos os ritos e regulamentos da religião, e que por isso pode ser salvo, engana-se a si mesmo. Porque não há religião universal. Como os que disseram que creram em Jesus por ver milagres, como os que comeram pão e peixe e andaram com os vídeos e depois o abandonaram. Fé genuína vai muito além do que apenas dizer: eu creio. Em Lucas 9:23 Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Aqui está o ponto básico, irmão. Quando nós vimos após a Deus, tocando o nosso coração pelo seu Espírito, nós precisamos dizer não a nós mesmos e sim a Jesus Cristo. Tomar a cruz não é como muitos pensam. Enfrentar os problemas, as doenças e as circunstâncias difíceis que enfrentamos na vida. Tomar a cruz é negar os nossos desejos egoístas, é deixar de fazer as coisas à nossa maneira e assumir o compromisso de seguir a Jesus, haja o que houver, venha o
Cristo na nossa vida em todas as coisas. Jesus conhece o coração do homem e sabe tudo os que são religiosos, mas não salvos. Salvação é baseada no que Jesus fez connosco na cruz do Calvário. E não no que fazemos para nos salvarmos a nós mesmos, através da religião. Jesus é o único caminho para Deus. É nenhum outro a salvação, porque também nenhum outro não há dado entre os homens pelo qual vamos ser salvos. Os que seguem o caminho da religião estão a caminho da condenação eterna. Mas os que nascem de novo e seguem Jesus Cristo como ser o único e suficiente Salvador estão a caminho do céu. Religiosos, mas não salvos. Deixe-me terminar com uma história verdadeira que eu li no livro que tem lá numa revista na minha de uma senhora que era a presidente de todas as sociedades femininas num dos estados americanos. Cada igreja, como as irmãs sabem, até a sociedade feminina. E era a presidente de todas as sociedades femininas naquele estado. Ela fazia um trabalho excelente, tanto nas suas palestras como na administração. Mas um dia ela fez uma conferência evangelística. Depois de terminar o serviço, quando o pastor ou o evangelista chamei pessoas na frente para receber a Cristo. Ela foi a primeira a andar e ir lá bem para a frente. O pastor ficou chocado, porque ele pensava, que ele conhecia ela bem, porque ele pensava que ela estava salva. Mas como o pastor entrevistou, ele disse: pastor, eu nunca sabia Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu nunca conheci que era pecador e precisava entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. O trabalho que eu faço, dizem, todos que é um trabalho bem feito. Mas eu estou fazendo tudo pela sabedoria humana, não pelo poder do Espírito. Meus irmãos, há milhares de pessoas, eu nos Unidos, que estão em igrejas, que são religiosos, mas nunca receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Espero que aqui não tenha ninguém nessa condição. E se tem alguém aí, espero um dia mais. Diga a Jesus Cristo: eu quero receber a Cristo. Diga a Jesus Cristo: eu sou miserável pecador. Tudo o que eu faço para ser salvo, eu reconheço e não vale nada. Querido Pai do céu, me arrependo dos meus pecados e convido Jesus Cristo a ser o meu Senhor e Salvador. Por ser religioso não salva ninguém. Só Jesus Cristo salva. Amém? Que Deus esteja ao nosso lado. Vamos concluir o nosso culto cantando no hino. O hino 160.